meu querido irmão Roberto Vascaíno. Obrigado por mais essa presença aqui no seu canal. E boa tarde a essa galera vascaína, essa torcida maravilhosa, essa torcida que é o 12º jogador, não é? Passando por aqui para poder falar um pouco de Vasco, né? Infelizmente, só notícias tristes, né? Já voltamos de novo à zona de rebaixamento, né? E continuamos a ver que continuam a fazer as mesmas coisas, a não tomarem uma atitude digna do Vasco da Gama, do time que é da instituição Vasco da Gama, da torcida do Vasco da Gama, né? Sabendo que o Vasco precisa de reforços, né? E precisa de um treinador mais experiente, não é? E também de um diretor de futebol também mais experiente que tenha, né, com as pessoas, né, com os clubes, que seja conhecido, que tenha credibilidade, que tenha assim, facilidade de negociação, não é? Pronto, tudo isso é um diretor experiente, né? Um diretor que entenda de futebol acima de tudo e que tente fazer tudo pela sua instituição. Era isso no mínimo, né, que a gente esperava, porque eu não tenho nada contra ninguém, mas eu não sou a favor de SAF, porque SAF para mim é empresa. E a empresa, o que é que uma empresa pensa? Pensa em lucros, pensa em dinheiro, não pensa em títulos, não pensa em nada, que é sempre, não é? Pensar no lucro, não é? E geralmente a equipe de futebol, não é? Uma equipe de futebol como a do Vasco da Gama, precisa de ter gente lá dentro que ame o Vasco, né? Que se importe com o Vasco, não é? E eu tenho certeza que quando isso voltar a acontecer de novo, nós voltaremos a ser aquele gigante que sempre fomos, né? Infelizmente, a torcida do Vasco tem que torcer para outros clubes, né? Como foi o caso de ontem, torcer para o Cruzeiro contra o Cuiabá para a gente não cair, né? Isso é só atrasar um pouco a tristeza, né? Não foi com o Cuiabá, mas poderia ser com outro. E o Vasco nunca foi preciso disso. O Vasco está aí para ganhar, não é? Tudo bem, não podemos ganhar todas, mas está no seu lugar, não é ali na zona de rebaixamento, não é? Para ver, nós agora somos a quarta força do futebol do Rio de Janeiro, quando a gente sempre esteve lá em cima, éramos sempre os primeiros, não é? Na nossa época áurea, não é? Então eu acho que é isso que a torcida tem que botar na cabeça e ver que é muita historinha, é muita mentira, muita coisa que não tem nada a ver com o Vasco, não é? A gente estava pensando que na segunda-feira pudesse haver uma mudança, não é? Né? Pudesse haver uma, não é? Como falam na gíria do futebol, chicotada psicológica, não é? Quando se quer fazer algo para uma equipe, para tirá-la dessa situação, sempre se faz algo, mas não. Continua mantendo a fazer os mesmos erros. Por isso que eu digo que a torcida tem que se unir, a torcida tem que parar e pensar. Isso que está acontecendo não é merecedor para o Vasco, nem para nenhuma equipe, mas vamos falar do Vasco. Isso não é digno de Vasco. Então, a gente tem que cobrar, mas cobrar sem violência, cobrar sem arruinar o nosso patrimônio, cobrar inteligentemente, não é? E eu tenho certeza que essa torcida vai conseguir juntos, torno a dizer, tem que ser juntos, porque se houver separação, não vamos conseguir chegar ao objetivo que é ver um Vasco unido, um Vasco fechado, um Vasco para frente. Agora, falando outro assunto, temos dois desfalques, né? Que é o Jair
e o Pedro Raul, né? O que é que vocês acham quem vocês acham que seria escalado no lugar dos dois? Peço para que humildemente para que vocês falem, coloquem aí no chat, digam quem que vocês acham que seria os substitutos imediatos deles, né? E que vocês também falem o que é que vocês acham também da situação do nosso Vasco e digam também o que é que vocês acham que poderia acontecer de bom para tentar melhorar isto, né? Porque o Vasco tem que melhorar, né? É muito triste, decepcionante, né? Como eu já disse, eu sou da geração vencedora do Vasco, né? Se eu vou citar um exemplo, aquele jogo contra o Palmeiras lá na casa do Palmeiras pela Mercosul, eles estavam 3-0 e nós viramos para 4-3, né? Isso dentre outras que nós tivemos, né? Por quê? Porque nós tínhamos uma grande equipe, nós tínhamos um grande treinador, nós tínhamos uma direção boa, não é? Vai dizer assim, mas também houve erros que foram cometidos. Houve erros cometidos, mas cometiam-se erros, mas defendia-se muito a instituição, né? Fazia sempre um time competitivo, né? E nós não estamos vendo isso agora. Portanto, eu peço a vocês, que coloca aí no chat, né? Qual seria para vocês os substitutos imediatos para o jogo de sábado, né? Contra o Fortaleza? E o que é que vocês acham que poderia acontecer para melhorar o Vasco, né? Porque assim a gente falando, né? A gente falando, conversando, né? Com respeito, pensando no Vasco, né? Que acima de tudo é pensar no Vasco, né? O que é que poderíamos fazer para ajudar o Vasco? Tá bem, galera? Deixo um grande abraço aí, né? E peço, né? Para vocês não perderem as esperanças, né? E juntos possamos fazer o nosso Vasco voltar àquele Vasco que sempre foi, tá bem? Um grande abraço ao meu irmãozinho Roberto Vascaíno, um beijo no coração. E para vocês, saudações vascaínas, essa torcida maravilhosa, e dizer que estamos juntos, tá bom? Dias melhores, vamos torcer para dias melhores para o nosso Vasco. Um grande abraço aí.